Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre outro gênero textual, que é a crônica, faz parte da tipologia narrativa, então também vai contar uma história, só que ela vai ser mais curta do que o romance, mais curta até do que o conto. A crônica normalmente é uma história bem curtinha, ela aparece muito em jornais, e no jornal você não pode ficar usando muitas páginas para contar a história, né? As pessoas que leem o jornal querem ler o texto rápido e passar logo para outra página. E também você precisa pagar pelo espaço que usa no jornal, né? Os anunciantes costumam ser a fonte de renda maior do jornal, mas ainda assim não pode ter um texto muito longo. Então nós vamos ver um texto curtinho, antigo já, mas que tem uma discussão interessante. Então, eu vou ler o texto todo para vocês primeiro e fazendo essas reflexões, né? É uma crônica do Carlos Drummond de Andrade, que é um autor muito importante da literatura brasileira. Ele escreveu muito lá na década de 30, de 40, de 50, né? Ele foi muito ativo. Um grande nome do modernismo brasileiro na segunda geração, mas escreveu também na primeira, escreveu também na terceira. E essa é a crônica dele. Começa assim. Terceiro dia de aula. A professora é um amor. Na sala, estampas coloridas mostram animais de todos os feitios. É preciso querer bem a eles, diz a professora, com um sorriso que envolve toda a fauna, protegendo-a. Eles têm direito à vida, como nós, e além disso são muito úteis. Quem não sabe que o cachorro é o maior amigo da gente? Cachorro faz muita falta. Mas não é só ele não. A galinha, o peixe, a vaca, todos ajudam. Aquele cabeludo ali, professora, também ajuda? Aquele? É o iaque, é um boi da asa central. Aquele serve de montaria e de burro de carga. De pelo se fazem perucas bacanas. E a carne dizem que é gostosa. Mas se serve de montaria, como é que a gente vai comer ele? Bem, primeiro serve para uma coisa, depois para outra. Vamos adiante. Este é o texugo. Se vocês quiserem pintar a parede do quarto, escolham um pincel de texugo, parece que é ótimo. Então, fazendo uma pausa até aqui, percebam que nós temos ali uma apresentação do ambiente, né? Esse primeiro parágrafo que é o narrador falando, ele descreve a professora e descreve o lugar que ela está. Então fala que a sala de aula tem as estampas, né, que tem um monte de animais, e ele já vai introduzindo alguns pensamentos dessa professora sem que ela tenha falado, né? Quase como se fosse o narrador nos contando o que é rotineiro da fala dela. Então isso chama um discurso indireto livre, né? Quando a fala do narrador se confunde com a personagem. Não dá para saber exatamente quem disse isso, se foi o narrador ou se é a professora, mas ele fala assim, diz a professora, e eles têm direito à vida como nós, isso tudo são pensamentos dela. Mas percebam que ela começa falando, né, que todos os animais devem ser protegidos, eles têm direito à vida, eles são muito úteis, e aí ela começa a falar da utilidade deles, e os alunos que não são bobos começam a fazer perguntas e começam a mostrar algumas contradições na fala dela, né? Alguém ali pergunta de um animal, aí ela explica, aí ela fala sobre carne que é gostosa, e aí alguém fala, mas como assim a gente monta, a gente come? Ela fala, não, não, são ordens diferentes, mas vamos continuar falando de outra coisa, né? Vamos falar de outro bichinho. Então percebam, a ideia dessa crônica vai ser os alunos mostrando o discurso da professora que não faz sentido, na verdade. Então vamos para a próxima parte. E percebam que aqui nós vamos continuar com muito diálogo, né? A professora falando, os alunos interrompendo, fazendo pergunta. Então, ela tinha parado falando do texugo, e aí já vai ter alguém falando, ele faz pincel, professora? Quem, o texugo? Não, só fornece o pelo. Para pincel de barba também, que o Arthurzinho vai usar quando crescer. Arthurzinho objetou que pretende usar barbeador elétrico. Além do mais, não gostaria de pelar o texugo, uma vez que devemos gostar dele. Mas a professora já explicava a utilidade do canguru. Bolsas, malas, maletas, tudo isso o couro do canguru dá pra gente. Não falando da carne, canguru é utilíssimo. Viva, professora! A vicunha que vocês estão vendo aí produz a maneira de dizer. Ela fornece, ou por outra, com o pelo dela, nós preparamos ponchos, mantas, cobertores, etc.
Depois a gente come a vicunha, né, professora? Daniel, não é preciso comer todos os animais, basta retirar a lã da vicunha que torna a crescer. Então percebam que a professora já está meio que dando uma ignorada nos alunos aqui, né? Ela fala ali do pelo do texugo, e aí fala que serve também para fazer pincel de barba, e aí que um dos alunos iria usar, ele fala: "Não, não preciso usar o pincel de pelo de texugo, eu posso usar um barbeador elétrico, né? Não quero pelar o texugo, arrancar tudo o pelo dele, tadinho". Aí o que que ela faz? Ela instiga esse debate? Não, ela muda de animal e fala: "Agora vamos falar do canguru". E aí ela vai falando de outras funções ali que eles retiram do canguru também, né? E aí alguém já aponta: "Vivo, professora?". E aí ela nem responde, ela passa para outro bicho. Percebam que essa situação é muito absurda, porque aí ela já tenta, né, corrigir antes deles falarem para eles não fazerem outro questionamento. Então ela já não fala mais produz, ela fala não, produz é maneira de dizer, fornece, né? Ele não está fazendo nada, ele está ali, a gente vem e tira a lã para fazer os mantos, os ponchos, né, os cobertores. E aí os alunos já estavam lá antecipando e falando, aí a gente come, né? Aí ela já vai ficando nervosa, ela vai falando, não, não precisa comer tudo, dá só para você pegar a lã quando cresce, espera crescer mais, pega de novo. Então percebam que os alunos não estão concordando com o discurso dela. Na verdade, ela tenta seguir e eles meio que tiram sarro dela. Isso aqui é tiração de sarro, né? Aí continua, né? Ela tinha falado que tinha que esperar crescer de novo a lã, e aí já teve alguém falando: a gente torna a cortar, ela não tem sossego, tadinha. Aí a professora responde: vejam agora como a zebra é camarada. Então já ignorou também, já passou para outro animal. Ela continua, né? Trabalha no circo. O seu couro listrado serve para forro de cadeira, de almofada e para tapete. Também se aproveita a carne, sabem? Aí alguém pergunta lá, né? A carne também é listrada? Pergunta que desencadeia riso geral. Então parece que ninguém mais estava levando muito a sério o que estava acontecendo, né? Mas a professora reconhece que não estava levando a sério? Não, né? Ela finge que tá tudo bem e fala: não riam da Beth, ela é uma garota que quer saber direito as coisas. Querida, eu nunca vi carne de zebra no açougue, mas posso garantir que não é listrada. Se fosse, não deixaria de ser comestível por causa disso. Ah, e o pinguim? Este vocês já conhecem da praia do Leblon, onde costuma aparecer, trazido pela correnteza. Pensam que só serve para brincar? Estão enganados. Vocês devem respeitar o bichinho. O excremento, não sabem o que é? O cocô do pinguim é um adubo maravilhoso, guano rico em nitrato. O óleo feito da gordura do pinguim. Aí já vem alguém lá para interromper de novo, né? A senhora diz que a gente deve respeitar. Ela, claro, mas o óleo é bom. Então percebam, toda hora que ela fala alguma coisa sobre as utilidades dos animais, né? Os alunos estão muito atentos e estão falando: nossa, mas como assim você vai tirar o óleo da gordura dele? Você tem que respeitar ele, você vai ter que matar ele para fazer isso. Não tá coerente o que você tá falando. Aí vem alguém, né? Vamos fazer perguntas agora. Aí fala: do javali, professora, duvido que a gente lucre alguma coisa. Aí ela fala: pois lucra, o pelo da escovas de ótima qualidade. Aí alguém: e o castor? Pois quando voltar a moda do chapéu para os homens, o castor vai prestar muito serviço. Aliás, já presta, com a pele usada para agasalhos. É o que se pode chamar de bom exemplo. Eu, hein? Aí ela continua, né? Dos chifres do rinoceronte, Belá, você pode encomendar um vaso raro para o living da sua casa. E do couro da girafa, Luiz Gabriel pode tirar um escudo de verdade, deixando os pelos da cauda para Teresa fazer um bracelete genial. A tartaruga marinha, meu Deus, é de uma utilidade que vocês não calculam. Comem-se os ovos e toma-se a sopa, uma delícia! O casaco serve para fabricar pentes, cigarreiras, tanta coisa. O biguá é engraçado. Então ela só vai emendando várias utilidades, de acordo com ela, dos animais. E percebam que são todas que vão em contradição com o que ela fala sobre respeito, né? Ela fala sobre pele, ela fala sobre a carne, né? Os ovos da tartaruga, fazer sopa,
Hoje temos o discurso de defesa dos animais e de vegetariano, veganismo, que na época não tinha, e o Carlos Drummond de Andrade já criava situações para discutir isso. Então, na verdade, já existia esse tipo de consciência na sociedade, só não era tanta gente falando disso ao ponto de gerar realmente mudanças, mas existiam sim pessoas preocupadas com o bem-estar dos animais. Aí vamos para o fim da história. Ela tinha falado, né, do animal engraçado. Eles perguntam: engraçado como? Aí ela responde: apanha peixe pra gente. Apanha e entrega, professora? Não é bem assim. Você bota um anel no pescoço dele e o biguá pega o peixe, mas não pode engolir. Então você tira o peixe da goela do biguá. Aí alguém fala, né? Bobo que ele é. Ela não é útil. Ai de nós se não fossem os animais que nos ajudam de todas as maneiras. Por isso que eu digo, devemos amar os animais e não maltratá-los de jeito nenhum. Entendeu, Ricardo? Aí ele fala: entendi, a gente deve amar, respeitar, pelar e comer os animais e aproveitar bem o pelo, o couro e os ossos. Então percebam que ele resume com essa última frase dele toda a contradição. Como assim ela quer que as pessoas amem os animais e não maltratem os animais? Se quase todos os exemplos dela são de uma crueldade enorme, né? Colocar um anel no pescoço do bicho para ele tentar comer os peixes e você arrancar o peixe da garganta dele porque ele não conseguiu comer. Olha só que horrível, né? Comer os ovos da tartaruga, fazer sopa, tirar a pele, são todas atitudes que são exatamente o oposto do que ela está falando sobre amar os animais e não maltratá-los. E os alunos são muito rápidos em perceber isso porque eles apontam essas contradições, né? Essa fala última aqui do Ricardo, que fala: entendi, a gente deve amar, respeitar, pelar e comer os animais, aproveitar bem o pelo, o couro e os ossos. É de uma crueldade enorme, mas é exatamente isso que ela está falando. Então, essa foi uma discussão de uma sala de aula fictícia, né? Essa é uma história inventada, lá na década de 40, 50, né? Quando o Carlos Drummond de Andrade escrevia mais, provavelmente um pouquinho depois de 50 até, e não tinha tanto essa história de defesa dos animais e vegetarianismo, veganismo, mas sempre existiu uma consciência sobre como é que se deve tratar os animais e como é que não se deve. Então, essa foi uma situação fictícia que hoje você já lê isso e já fala, gente, que absurdo, né? Ninguém defenderia essas coisas em sala de aula. Mas um dia já defenderam. Então a sociedade muda, ainda bem que muda, né? Tem muita coisa que ainda vai mudar, porque o ser humano aprende com o tempo e mudar é importante. Então, retomando algumas características do texto, eu já falei para vocês, né, que a crônica é um texto narrativo curto que apresenta elementos do cotidiano. Qualquer coisa pode ser tema de crônica. Não é um tema grandioso, né, que nem as histórias narrativas, que costumam ser uma grande história de amor, ou de terror, ou um desafio de um romance de cavalaria, né, grandes histórias. Não, a crônica pode ser sobre qualquer coisa. Essa aqui foi sobre uma situação de sala de aula, mas podia ser sobre alguém entediado no trânsito, podia ser sobre alguém na fila do supermercado, podia ser sobre qualquer coisa. Qualquer coisa da rotina pode ser tema de uma crônica, que sempre vai ser um texto curto, mas que traz alguma reflexão importante. Essa aqui tinha um narrador em terceira pessoa, então ele não participava da história, mas ele era onisciente e onipresente. Ele sabia de tudo o que acontecia, até na mente dos personagens, né? Ele sabia do discurso da professora que nós nem vimos, nós só ficamos sabendo pelo narrador. Então é um narrador que sabe de tudo. E a ideia principal desse texto é a contradição do discurso da professora, né? Tem vários exemplos, eu peguei um só. Quando ela fala, né? Vocês devem respeitar o bichinho, que é o pinguim. O óleo feito com a gordura do pinguim é bom. Então, não faz nenhum sentido você falar de respeito e falar de matá-lo para pegar o óleo da gordura dele. E a maior parte do texto é feito com discurso direto. Lembram, nós vimos lá no 7º ano, né, discurso direto, discurso indireto. O discurso direto é aquele que vem um travessão ou as aspas e a pessoa ou o personagem fala sem mudar a frase do jeito que ela falou. Então nós tínhamos muitas frases de diálogo com os personagens falando sem o narrador falar nada.
E ele faz uma diferença também da linguagem da professora, que é sempre na norma culta, e mais coloquial para os alunos. Então, às vezes, alguns alunos usam um jeito de falar diferente do da professora. Peguei aqui um exemplo. Mas se serve de montaria, como é que a gente vai comer ele? Então, isso é a fala de um aluno que, se nós colocássemos no discurso formal, seria: mas se serve de montaria, como é que nós vamos comê-lo? Então, percebam que o comer ele fica estranho, né? Você colocar o verbo e o pronome pessoal, o ideal é você juntar os dois. E o agente também é próprio do discurso coloquial, então o ideal é substituir pelo nós. E já que eu comentei agora sobre pronome, né, vamos fazer essa questão aqui juntos. Então, ele fala assim: observe as ocorrências do pronome você, retiradas do texto 1. Em qual alternativa este pronome tem um valor indeterminado? Então, o pronome você, né, que é um pronome pessoal, substitui uma das pessoas do discurso, aquela com quem se fala. Normalmente você sabe com quem você fala. Mas, se você não souber, aí ele vai ter um valor indeterminado, quando você fala de um você genérico, que pode se aplicar a várias pessoas e não a alguém específico. Então, vamos ver qual desses é um você genérico, né? Ele quer indeterminado. Essa é a informação importante aqui. Então, qual desses tem um você que não dá para saber a quem que a pessoa se refere? Ela fala aqui, na se vocês quiserem pintar a parede do quarto, escolham um pincel de texugo, parece que é ótimo. Quando ela usa esse vocês, ela está falando sobre os alunos. Então, eu sei quem é o interlocutor dela, esse vocês é determinado, eu sei quem é. Eu quero achar um que eu não sei, que seja indeterminado. Então, a A não serve. B. A vicunha que vocês estão vendo aí produz é maneira de dizer, né? Então, quando ela fala vocês estão vendo, ela também está falando com os alunos dela. Os alunos, se eu sei quem são, também é determinado e eu não quero determinado, eu quero indeterminado. Então, essa aqui também não serve. Vamos ver a C. Ela fala, não é bem assim, você bota um anel no pescoço dele e o biguá pega o peixe, mas quando ela fala você bota um anel, ela está falando com o aluno? É o aluno que vai lá colocar o anel? Ou é qualquer pessoa que põe o anel lá? Na verdade, é qualquer pessoa, né? Se você não indica a pessoa com quem ela está falando, indica um você aleatório. Então, esse aqui é indeterminado, sim. Esse serve, vamos ver se tem mais algum. D. Dos chifres do rinoceronte Belá, você pode encomendar um vaso raro. Então, quando ela fala esse você, ela está falando com a aluna. Então, eu sei quem é, eu quero um que eu não saiba, então esse não serve. E a última, a tartaruga marinha, meu Deus, é de uma utilidade que vocês não calculam. Esse vocês indica os alunos também. Então, eu também sei quem é, então também não serve. A única que tinha um você, que era mais genérico, que podia se referir a qualquer pessoa e não aquela com quem ela estava falando, é a alternativa C. Você bota um anel e eu não faço nada disso. Você está falando aí de alguém genérico, não eu, né? Então, a alternativa C é a única que tem um você indeterminado. Tudo bem aqui? E para terminar, eu peguei um poema que também fala sobre essa discussão sobre animais, mas de uma forma completamente diferente. É um poema chamado O Bicho, do Manuel Bandeira, e fala assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então percebam, né? Ele fala sobre algo que tem o comportamento de um bicho, que está
estava catando comida entre o lixo, que ele, quando achava, ele nem examinava, nem cheirava, ele só engolia. E aí ele vai nos dizendo o que esse bicho não era. Olha, não era um cão, não era um gato, não era um rato. Aquele bicho ali era um homem. Qual era a ideia aqui? A ideia é discutir como algumas pessoas, em situações tão difíceis, acabam agindo de forma mais desumana, se assemelhando mais aos animais. Então, a ideia aqui é associar, na verdade, o que são os animais, né? Como é que as pessoas às vezes agem de forma tão desumana? E às vezes elas fazem isso porque elas agem com maldade, como no primeiro texto, né? Aquelas pessoas que maltratam os animais. Às vezes elas agem assim porque elas não têm outra forma para sobreviver, como é o caso desse poema, né? As pessoas tentando sobreviver em um meio hostil. Então, essa é a reflexão do poema e a relação com a crônica, né? Pensar no que são os animais, o que são os humanos, somos tão diferentes, devemos tratar o outro tão diferente? Fica essas ideias para vocês pensarem aí na rotina de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula um pouquinho diferente, né? Vamos falar de um texto, vamos associar com um poema. Não tem exercício para ela, mas tem essa reflexão. Mas se vocês tiverem comentários, reflexões, dúvidas, postem nos comentários. E até a próxima aula. Tchau, tchau.